Olá pessoal, prazer estar com vocês mais uma vez. Eu quero compartilhar com vocês a história de mais um dos nossos lindos hinos, hino do cantor cristão. Na verdade, esse hino está em vários outros hinários, né? Como os demais hinos tradicionais, eles têm a mesma origem, mas traduzidos por pessoas diferentes, denominações diferentes, e aí às vezes na tradução da letra, que aí não é uma adaptação, é uma tradução mesmo da letra original, a pessoa pode usar palavras diferentes. Nesse caso aqui é a letra do cantor cristão e a história que realmente é de uma família batista, de um pastor batista, de uma jovem batista. No dia 16 de setembro de 1831, na cidade de Chicago, nascia uma menininha chamada Mary Ann Baker. A Mary era de uma família de 5 pessoas, seus pais e ela, mais um irmão e mais uma irmã. Ou mais uma irmã e mais um irmão, não sei qual era o mais velho dos dois, mas eram 5 pessoas na família. O que a Mary não esperava, como seus irmãos, era enfrentar uma tempestade que abalaria a sua fé, ou a fé de todos eles, e toda a estrutura emocional deles. Foi algo que eles jamais pensaram vivenciar em suas vidas. Ela muito jovem ainda, bem jovenzinha mesmo, aliás, os 3 irmãos, viram seus pais serem contaminados, contraíram uma pneumonia. E como os recursos naquela época eram poucos, 1831, né? Então, poucas semanas depois, eles viram seus pais falecerem de pneumonia. Você imagina que situação, 3 jovens, de repente perdem o pai e a mãe de imediato. Foi um choque tremendo, ficaram profundamente abalados emocionalmente e aquilo não foi uma coisa fácil para eles. E quando eles estavam se restabelecendo daquela situação, aconteceu um outro fato que deixaria as 2 irmãs ainda muito mais abaladas. Elas foram comunicadas de que o seu irmão tinha contraído também a pneumonia. E o desespero foi não menos e começaram a correr tentando de alguma maneira impedir que a morte levasse seu irmão também. E alguém aconselhou que ele fosse transferido de Chicago para a Flórida. Era um clima mais ameno, mais adequado para tratar daquela enfermidade. E nessa expectativa elas transferiram com muita dificuldade, mas conseguiram transferir o irmão delas para a Flórida e infelizmente não teve resultado. Poucas semanas depois elas receberam a notícia que ele havia falecido. E as dificuldades de ir até lá e coisas assim, né? Elas terminaram não podendo ir e foi a última vez que elas viram o irmão delas. Bom, você imagina 2 jovens perderem dentro de pouco tempo os pais e um irmão e ficarem só as 2. Foi um baque muito grande. E nessa luta toda, acontece que, em meio a essa situação muito abatida, a Mary faz uma declaração. Eu vou falar para vocês daqui a pouco dessa declaração, porque ela ficou muito rebelde. E a declaração que ela fez foi que, diante de tudo que estava acontecendo, ela estava convicta que Deus não a amava e nem amava os seus familiares, por permitir que tudo aquilo acontecesse. Isso acontece muito conosco também, né? Em momentos difíceis assim, situações difíceis que nós enfrentamos, nós somos capazes de pensar que o amor de Deus por nós diminui
por causa disso. São fatalidades da vida. A Bíblia diz que aquilo que acontece com o justo, acontece com o ímpio, acontece com o justo, acontece com o que teme como ao que não teme, acontece com o que sacrifica como ao que não sacrifica. Eclesiastes capítulo 9, versículos 2 e 3, você pode ler, lá está escrito sobre isso. Bom, nessa turbulência de pensamentos e solidão e medo do futuro, insegurança, tudo aquilo, sentimento de que Deus não a amava de fato, o pastor dela ficou muito preocupado, porque ela fez uma declaração, ela disse, eu me tornei, mais da frente ela conta isso, eu me tornei rebelde, revoltada com Deus, porque Deus não poderia ter permitido que aquilo acontecesse comigo. E o que acontece é que nessa fase o seu pastor Horatio Palmer, um homem literalmente pastor de ovelhas, se empenhou em ajudar a Mari, a sua irmã. E no afã de ajudá-la, ele chamou a Mari e falou, Mari, eu quero que você me ajude, eu preciso da sua ajuda. Eu estou fazendo algumas lições, preparando algumas lições para a escola dominical, e são várias lições, e eu gostaria que você me ajudasse escolhendo os hinos que vão ser cantados no dia do culto, de cada lição, o hino que tem a mesma mensagem com relação ao texto que eu vou lhe passar, e queria que você me ajudasse a escolher. E passou uma relação de textos para ela escolher hinos que falassem referente àquele assunto. E Mari, na verdade, a intenção dele era muito mais um trabalho terapêutico, ocupacional para Mari, do que simplesmente ajudá-lo, que era importante para ele também. E entre os textos que a Mari recebeu do pastor, havia o texto de Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui que eu anotei, Jesus acalma uma tempestade. Olha que coisa interessante. Jesus acalma a tempestade. E foi esse texto que Mari começou a ler e procurar um hino a respeito, mas quando ela estava lendo o texto, é muito interessante isso, quando ela estava lendo o texto, ela identificou-se com aquele texto. Aquele texto falava exatamente a sua experiência. Mari ficou impressionada de ver aquilo lá e falou assim, meu Deus, a experiência dos discípulos, vivendo aquela turbulência, Jesus estava no barco, mas eles estavam tão abalados que eles não viram Jesus ali. E por mais experiência que eles tivessem, eles não podiam reverter aquela situação. Foi quando ela se identificou com aquele texto. E ali ela teve inspiração para escrever esse hino que eu quero cantar para vocês. Ela escreveu esse hino e ficou assim impressionada com a letra, aquela poesia que ela escreveu, e ela trouxe para o pastor e falou assim, pastor Palmer, olha que eu escrevi enquanto eu estava lendo esse texto, eu senti uma emoção muito forte e senti a inspiração para escrever, e eu escrevi esse texto. E quando ele viu aquele texto, ele, além de pastor, ele era músico também, o que é muito importante, né? O pastor conhecer de música. E o pastor leu aquele texto, ficou emocionado e falou assim, Mário, eu vou colocar uma música. E ele colocou essa música naquele texto, ó. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar, sossegrai, seja o encabelado
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao pôr do destino meu. As ondas atendem o meu sossegar, seja o encabelando o mar, a ira dos homens do gênio, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim,